Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente queria começar falando um pouco mais sobre esse momento turbulento que o Fluminense vem passando. Sem dúvida, o pior momento da história do Fluminense nos pontos corridos. E a gente queria saber um pouco sobre você, sobre a sua opinião. Como você enxerga esse momento do Fluminense? Você acha que o Fluminense vem passando por uma má administração? Eu vejo com muita preocupação e tristeza, né? Até porque eu peguei o Fluminense com patrocínio na Série C, né? Que era o fundo do poço, né? O Fluminense da A foi para B, foi para C. Enfim, então eu sei muito bem o que significa isso. Depois a gente vai ter tempo aqui. Foi isso que eu senti também quando estava lá como vice-geral em 2019, quando o Fernando Diniz saiu e nós estávamos na 18ª colocação. Hoje, nós estamos em 20º colocado, né? Temos um jogo aí também logo mais. Todos os jogos são importantes, né? Porque, na realidade, eu acho que é um equívoco, de repente, das equipes, né? É não considerar que num campeonato de ponto corrido, o primeiro jogo é tão importante quanto o último. Sim. Então, por exemplo, chega agora e diz assim, o jogo de hoje é decisivo. Mas e os 15 de ontem? Os 14 de ontem? E os 14 que virão à frente? Todos são decisivos. E eu sei o quanto é difícil você cair nessa situação, o Fluminense está, e conseguir respirar, né? Então, é muito complicado, vejo com tristeza esse momento. Acho que o Fluminense aí, a gestão, cometeu uns equívocos, né? Você me fez essa pergunta, porque, na realidade, o Fluminense foi campeão da Libertadores, com um time de idade mais avançada, e o que eles fizeram? Ao invés de tentar rejuvenescer o time, eles envelheceram ainda mais o time, trazendo jogadores como, por exemplo, o Renato Augusto, que foi um craque, um jogador maravilhoso, mas que, evidentemente, hoje é um jogador que não tem intensidade. Sim. É um jogador que, de repente, anda em campo, né? Você vê até uma pena pela história, por todo o currículo que ele tem. Então, acho que esse envelhecimento foi fatal para o Fluminense nessa competição. Já era um time de idade mais avançada e envelheceram ainda mais o time. E outros fatores, né? Que também existe. O Cano, por exemplo, é um jogador que fez as 2 temporadas aí no Fluminense, da vida dele. Com mais de 40 gols. Sim. Da vida dele. Temporada. Agora, você vê o jogador, por exemplo, eu não quero compará-lo a isso, mas você vê um Romário, um Ronaldo Fenômeno, um Zico, são jogadores que tiveram perenidade, atuaram 10, 12 anos, mantendo um ano um pouquinho pior, um pouquinho melhor, mas mantendo a sua característica de artilheiro. E o Cano foi uma belíssima surpresa, foi fundamental para o Fluminense, mas agora ele está numa situação que estaria talvez mais dentro da história dele, né? Sim. De carreira, né? Embora fizesse gol, fez gol no Vasco, fez gol lá, estava acho que na Colômbia, eu não sei, no time que ele está. E é um jogador também que eu queria falar aqui de uma dignidade. O Cano é uma pessoa que me surpreende, ao contrário de alguns outros, que sai do campo, quando saía do campo nos intervalos, a seriedade dele, que ele se entrega. É um jogador que merece o meu profundo respeito, mas infelizmente não está bem como ele esteve os 2 anos. E isso o Fluminense hoje pesa muito. Sim. Então o Fluminense hoje está numa situação difícil. Até os jovens, como o John Kennedy, Alexander, que fizeram aí também, tiveram aquelas... Problema lá com a festinha no hotel. Problema de festinha e tal, e outras coisitas mais, né? Na realidade, eles não estão jogando nada. Sim. Não estão jogando nada, infelizmente. Por mais que tivesse aquela coisa de família, que o Diniz usava muito e tal, eles estão mal, né? Não estão bem. É difícil salvar algum, né? Agora tá todo mundo mal, né? Eu não sei se deve também à preparação física, como foi levada a pré-temporada, porque o Fluminense foi jogar o Mundial de Clubes e acabou retornando um pouco depois do que as outras equipes, né? Na preparação ele teve que adiantar, porque já tinha a final da Recopa batendo a porta. Você acha que isso também influenciou eu acho que influencia, mas não é fator assim maior, né? Porque você vê, o Fluminense ficou jogando o estadual até com um time que estava tendo um rendimento melhor depois do que o outro que voltou. Algumas rodadas com um time chamado reserva ou alternativo, agora tem esse nome, né? Antigamente não tinha isso, agora tem esse negócio de alternativa. Aí é que nem sexo. Qual é o seu sexo alternativo? É meio complicado, mas enfim.
o time alternativo estava até bem. E depois o Fluminense teve um período aí de paralisação, com o Diniz ainda, sim, em que treinou aí, eu acho que foram 10, 15 dias, eu não sei, não me lembro, data FIFA, sei lá o que foi, né? E agora vai ter outro período também, de mais uns 10 dias. E teve um período que não foi aproveitado, né? Que ele deu folga para os atletas, acho que alegando problemas com a CLT, caso não desse a folga, mas enfim, não sei se vem ao caso. Pode ser, mas enfim, é isso. E isso nós estamos hoje, né, nessa situação. O Campeonato Brasileiro é dificílimo. Sim. Se você olhar os times que estão brigando lá na ponta, pô, tem 3, 4, 5 times que você pode dizer que podem ser campeões. Né? E o Fluminense lá, disputando ali. Por exemplo, o Fluminense pega o Atlético Goianiense, né, que tem 11 pontos, até a data que estamos gravando aqui. O Atlético Goianiense, o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense aqui no Rio. Isso são pontos irreversíveis.